Então, pessoal, a gente vai dar início hoje a, um, a uma série de 4 noites dedicadas às preparações em rumo ao Congresso AMP de 2024, que vocês sabem tem como título Todo Mundo é Louco. Nós já tivemos, no início desse ano, 2 noites dedicadas ao Congresso AMP 2024, em janeiro e fevereiro, onde a gente trabalhou o texto de Jacques Millet, Clínica Irônica, onde ele fala da clínica universal do delírio. E agora, no mês de maio, junho, a gente tem mais 2 noites, e no mês de novembro e dezembro vamos ter mais 2 noites. Essas 4 noites de maio, junho, novembro e dezembro são dedicadas a 4 aulas do curso de Millet, Todo Mundo é Louco, que é o curso que ele deu em 2007 e 2008. As aulas que a gente escolheu para fazer o percurso em torno do curso foram as últimas aulas desse curso, aula 15, 16, 17 e 18, que é onde Millet vai se dedicar a dar as suas voltas em torno desse axioma de Lacan, todo mundo é louco. A título assim, de situar o pessoal que está chegando e que está ouvindo pela primeira vez, né, sobre esse tema, sobre o Congresso da MP, eu acho que é bom situar. O Congresso da MP é um congresso que reúne todas as escolas da Associação Mundial de Psicanálise. Ele acontece a cada 2 anos, e esse ano de 2024, o tema vai ser Todo Mundo é Louco. O site do Congresso, ele estreou semana passada, se eu não estou enganado. Vocês podem procurar no Google Congresso AMP 2024. No Instagram também já tem a página no Instagram onde vocês podem acompanhar. E a primeira recomendação assim, que eu dou é que vai ter diretamente a ver com a aula de hoje, a aula que a gente vai ter daqui a 2 semanas, é o texto de Jacques Millet, que foi preferido no Congresso MP de 2022, onde ele apresenta esse tema. Porque o tema Todo Mundo é Louco. E a primeira coisa que vocês vão se dar conta, e certamente a gente vai trabalhar isso na noite de hoje, é que, assim como é na análise, é também nos enunciados e enunciações que rondam a escola. Todo mundo é louco não é algo que tem a ver com o significado louco, loucura e assim por diante. É algo mais abrangente e, de uma forma surpreendente, tem muito a ver com algo ligado ao ensino, o impossível de ensinar. Então, são as assim, indicações para deixá-los também curiosos. Certamente a gente também vai poder passear um pouco isso hoje à noite. Nessa noite, a gente convidou o cartel ligado à sessão noturna, psicanálise e audiovisual. E nessa noite teremos a presença de Marcelo Antelo e Débora Gil Pantaleão, que trarão as suas intervenções, sobretudo a partir dessa aula 15 do curso de Millet, que chama O Gozo Opaco do Sintoma. Então, eu vou passar a primeira palavra para... Vamos a pasar primero a palabra para Débora, que mora na Paraíba y que no sé cómo proyectamos ahí. A gente tem como colocar Débora no primeiro plano, porque você vai começar, Débora, e depois a gente vai dando seguimento. Então, bem-vindos, bem-vinda, Débora. Vamos lá. Bom, primeiro testar para ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Sim? Queria primeiro Estamos ouvindo bem. falar algumas palavrinhas sobre estar aqui, né? Com Marcela, com Luiz. Acho que foi em 2020 que eu fiz o curso regular, morei em Salvador 2 anos, fiz o curso regular. E aí conheci Marcela Antelo, conheci Luiz Felipe, e aconteceu esse amor de transferência de trabalho por Marcela. Acho que já falei para ela assim, eu disse que achei ela muito louca e isso me atraiu para ela. E acaba que estar aqui com ela, eu me sinto muito feliz. Acho que é uma responsabilidade sempre falar para vocês. E eu trouxe um pequeno comentário
sobre o capítulo. Eu e Marcela, a gente ficou muito... quando quem lê o texto, né, vê que há pouco da loucura, de certa forma. Então, eu e Marcela, a gente tentou buscar em outros lugares como a gente poderia vincular ao tema. E aí eu intitulei o meu texto de Ser Onde Não Se Pensa. Então, eu começo pedindo licença a vocês para ler um poema de Ana Cristina César, que diz o seguinte. Antes de ler, eu vou colocar no chat para vocês poderem me acompanhar. E o poema fala: olho muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo, e sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas. Então, esse poema está no livro Cenas de Abril, publicado em 1979. Bom, no capítulo O Gozo Opaco do Sintoma, Millet sugere, a partir de Lacan, em Discurso de Roma, que os meios da psicanálise são os da palavra, que tem a propriedade de dar sentido. A grosso modo, em um primeiro momento, diz Millet, em sua essência, o gozo próprio do sintoma exclui o sentido, enquanto que, em um segundo momento, através da prática da análise, recorremos ao sentido para, de certa forma, resolver o gozo. Trata-se de uma significação que emerge de algo anteriormente inacessível ao sujeito, uma espécie de correspondência que passa do inconsciente a uma tentativa, digamos assim, de resolução de um sintoma. Ou seja, uma tentativa, como diz Ana Cristina César, de sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas. E aí eu convido vocês a lembrar do diagrama de Venn, que está presente no capítulo, onde ele utiliza, onde Millet vai mostrar, né, que se tem dois círculos de Euler, e, de um lado, o pensamento, do outro, o ser, só que, de alguma forma, o pensamento e o ser se interseccionam. Segundo Millet, Freud e Lacan modificaram a noção do penso logo existe de Descartes, afirmando haver uma intersecção entre o pensamento e o ser, pois somos onde não pensamos, somos no inconsciente, nesse corpo que deve ser por muito tempo observado e só depois interpretado. Perante a sociedade e a psicanálise contemporânea, ouso dizer, mas ouso sem nenhum valor de verdade, tudo é corpo. Ou corpo é não todo. Mas sobre isso podemos falar em outro momento. Estamos, então, não apenas no nosso pensamento, como também no pensamento dos outros. Somos um corpo sempre em observação. Somos um corpo semblantes. Lacan mesmo, diz Millet, é irônico ao ser ou parecer ininteligível em seus textos, como a mostrar que há coerência na ausência de sentido, demonstrando também sua megalomania pelo campo do simbólico. Enfim, diz Lacan, o gozo só se interpela, só se evoca, só se saprema, só se elabora a partir de um semblante, de uma aparência. Passo a ser onde a poeta Ana Cristina César, Millet, Lacan, Freud, me mandou ou me levou neste capítulo. O que teria o semblante a ver com loucura? Para Lacan, o dinamismo da loucura consiste em um certo número de identificações nas quais o sujeito envolve a sua verdade e o seu ser. E aí Marcela me apresentou um texto de Bassols que se chama Jacques Lacan e o sujeito da loucura. E aí eu trouxe alguns trechos para compartilhar com vocês. E Bassols vai dizer que toda a construção simbólica, toda a ação humana, incluindo a do próprio sintoma, tem como essência e não como acidente a redução do gozo. Colocar-lhe um limite, que será então lido como loucura. Em todo caso,
É nesse limite da loucura que o gozo do outro se torna presente para cada sujeito, mas é só aí que o seu ser pode ser compreendido. O sintoma é a resposta que o sujeito tem para responder a uma realidade que é sempre inadaptada, desajustada. O sintoma, tal como a própria loucura, é uma construção simbólica, uma estrutura significante e é também uma satisfação substitutiva daquilo que Freud definiu como pulsão. No sintoma, há uma mensagem codificada e, ao mesmo tempo, há uma satisfação, um gozo que o sujeito não pode sentir como tal, que só sente traduzido como desprazer. Descobrir a cifra desta mensagem pode ser uma forma de se libertar deste desprazer, para fazer uso de um outro uso do sintoma. Estamos a tratar aqui, diz Bassols, do tema da loucura, tal como Lacan aborda no último período do seu ensino, nos anos 70, quando toma como referência a obra e o caso de James Joyce. No caso de Joyce, onde este sintoma tem efeitos criativos, a própria obra, o trabalho de escrita, cumpre a função dessa substituição. Lacan criará um outro neologismo para designar esse uso e esse gozo da linguagem, presente em toda a produção do inconsciente. Este neologismo é la langue, escrito todo junto para marcar o seu caráter de letra, de matéria fônica, fora dos efeitos comuns da significação. O sujeito da loucura é agora o sujeito mais próximo do ser do gozo de Lalang. A partir desta nova perspectiva, podemos falar da loucura do sintoma, onde o trabalho delirante pode ser considerado como a construção de um sintoma para além dos referentes comuns do discurso. Dito nos termos desse encontro, diz Bassols, o sintoma é a loucura necessária de cada sujeito para repensar, para responder ao real do mundo. A impossibilidade de se adaptar a esse real, quando os significantes paternos se mostram num declínio progressivo para ordenar o gozo. O sintoma, no sentido de Lacan, deu a esse termo, é a loucura necessária de cada sujeito para não enlouquecer no campo do gozo. E aí eu concluo aqui o meu comentário. Obrigado, Débora. Você passeou por pontos assim, importantes da aula e traz uma coisa que eu achei assim, precioso, sobretudo no seu final, né? Quando você destaca aqui o sintoma é aquilo, vamos dizer, é o grão de loucura de cada um, vamos dizer assim. Talvez a gente possa desdobrar um pouquinho mais, conversando. Vou passar para a Marcela e a gente dá seguimento. A gente conheceu Débora, não, Luiz? Quando acabábamos de apresentar, não é, na Paul, justamente, e um texto que chamava A Loucura Ordinária na Mesa Familiar. Escrevemos um texto sobre a loucura na mesa da família. E fizemos na época um vídeo e, bom, y te conocimos cuando estábamos en pleno desenvolvimiento de locuras discretas, ¿no? Nos interesaba esa locura cotidiana, digamos, a de todo mundo, más do que a locura de poucos ou dos iluminados, não? Então, acho que você chegou na hora certa a nossos braços. Então, tentamos dizer algo, ¿no? Fue lo que pensamos con Débora sobre este asunto de todo el mundo ser loco. Nuestro cartel está no estudando a loucura de todos, y sí de algunos materiales fílmicos. Nós que sabemos, como todo mundo sabe, que o vento das asas da loucura, como decía Baudelaire, como si a loucura fosse un pássaro, ¿no? Pero que as asas fizesse invento. Sacode com frequência os materiais fílmicos, o cinema, os audiovisuais, os clipes, todos.
Projetamos extratos dos materiais, não todos os elementos fílmicos, são verdadeiramente fragmentos, assim como o convite que Luiz Felipe fez para esta noite, de comentar fragmentos do seminário de Miller. Então, estamos na política do fragmento, não? Quinta passada, a escritora e poeta, apesar dela, que ela tinha, não gostava de ser chamada de poeta, Ana Cristina César, que morreu muito jovem por vontade própria. E na próxima quinta-feira, estou passando o anúncio do núcleo, da sessão noturna, na última quinta do mês, vai ser o escritor e poeta Rodrigo de Souza Leão, que é um carioca, que também morreu por vontade própria, deixando os dois opacidades que são bem instigantes. São documentários o que estamos... o ar... É o vento das asas da loucura que está saindo daqui. É pior até, me parece, porque além de louco, você fica congelado, já cadavérico. Então, dizia que estes dois personagens que trabalhamos, quinta-feira passada tinha algumas pessoas aqui que estavam presentes, e quinta próxima o Rodrigo de Souza Leão, deixam opacidades, coisa que é contraditória com o gênero documentário, porque se supõe que os documentários são transparências da realidade, e estamos vendo que não, que ainda que se trate de documentários, eles dois, escritores, poetas e suicidas, um com diagnóstico de esquizofrenia e ela de impossível diagnóstico, nos transmitiram opacidades. Sobre quê? Sobre o que Miller chama, na página 171 do seminário, o dinamismo da loucura, e que Débora também mencionou. Então, por que dizer algo? Miller diz, abro aspas, porque acerca da psicanálise, acerca da loucura que constitui a psicanálise, não podemos dizê-lo todo. Então, isto está na página 56, é uma primeira aproximação de Miller entre psicanálise e loucura. É um seminário muito singular que trabalha um monte de assuntos diversos, políticos, clínicos, teóricos, biográficos, eu diria, não? Biográficos, que é algo estranho, não costuma ser no seminário de Miller. Mas ele diz que ele está a fim de deixar para trás, em 2007 e 2008, o velho Miller. Ele quer deixar para trás o velho Miller. E deixar para trás o velho Miller para continuar a falar que o deserto cresce. Nós citamos esse argumento do deserto crescer na gente de Sinovi sobre a fuga do sentido, porque o que seria o deserto? Seria um furo absoluto, não um furo relativo, que se preenche de um jeito ou do outro. Um furo absoluto é um furo que não tem substância para ser preenchido. Isso está na página 205 do Todo Mundo é Louco. Então, esse é o deserto. Deixar para trás o velho jam é uma espécie de cifra dupla, segundo o próprio Miller, como está falando de si mesmo e dizendo que ele é uma cifra dupla. E nessa cifra de Miller podemos ler o gozo opaco do sintoma com certa luz lançada nessa opacidade. E o que é essa cifra dupla? Miller diz que ele próprio é um cavaleiro armado com um cavalo potente, por um lado. Uma problemática viril um pouco molesta. A própria virilidade lhe molesta. E, do outro lado, um have not. Não tem. O cavaleiro não tem. Certa afinidade que ele diz ter com a posição feminina. Então, um cavaleiro num cavalo de guerra
esqueci de mencionar a guerra, e do outro lado diz, não tem nem um senhor, nem uma garota, tem um tenro. Tenro. Ternura. Não é o terno do armário. Ah, se diz igual. Ah, eu botava o N antes porque não podia ser igual, mas é igual. Então, não é um terno no armário. Miller diz que ele é uma mistura de cavaleiro em cavalo de guerra e um terno. Doppelschrift. Escreve a cifra em alemão, cifra dupla. Opacidade e sintoma milleriano, ¿no? Esa cifra dupla. Eso está en la página 126 do seminario, que é imprescindível de ler, é muito interessante. Tem várias dele, por exemplo, outra que me parece imperdível para o próximo Enapol, que ele vai dizer, vale a pena mencionarla rapidamente. Ele diz, se contesta muito facilmente a pergunta acerca de em que momento entrei em análise. Então, segundo ele, a pergunta de como se entra nas análises, que é o tema que estamos todos estudando agora, para ele se contesta muito facilmente. Em que momento ele entrou na análise? Ele entrou no momento em que se transformou no número 1 do Departamento de Psicanálise da Universidade de Vincennes. Posso dizer que isso me voltou louco, não, como se diria em português, ficou louco com essa nomeação de número 1 do departamento. Ficou louco porque tinha que distribuir coisas, as pessoas vinham a pedir coisas e cargos ou horas, e pelo visto eu me identificava com o not have, com aquele que não tem, com o cavaleiro, mas o cavaleiro é Hanchi, ou com o jovem, mas em todo caso não me identificava com o senhor. Era tão profundo que, como dizer, eu tinha dado aulas antes, lembro muito bem, nas primeiras que dei na qualidade de diretor do Departamento de Psicanálise em 1974, mas me sufocava de angústia. Já tinha dado aulas antes, sem dificuldade, nunca tive dificuldade de falar em público, mas aí a questão não era evitar falar em público, era realmente algo inexplicável o que acontecia com ele. Como não encontrou explicação, ele entrou na análise, né? Então, considero que todo mundo é louco, entre aspas, é parte da estratégia de considerar a psicanálise um pulmão artificial, como Lacan diz, da civilização. Lembremos que Miller disse que Lacan emite esse enunciado, todo mundo é louco, que é uma espécie de hashtag agora, ¿sabes? TML, en un momento que podría ser de ultratumba, ya que se sitúa após o último seminario de Lacan, após o seminario 25, un momento de concluir. Miller dice que se trata de un testamento de Lacan, un testamento en 5 parágrafos, que Luis Felipe citó algún de esos, nada ciencina. Exacto. Então, todo mundo é louco, é dizer delirante, Miller completa a frase, é uma sorte de condensado, segundo Miller, do último ensino de Lacan. Ou ainda mais, um grão de areia, para minimizar os 5 parágrafos, menos ainda que 5 parágrafos, um grão de areia, mas do qual eu fiz uma montanha, Miller diz. Ele foi juntando grão de areia, levantou uma montanha. O que é esse grão de areia de todo mundo é louco? É uma página e meia só de Lacan. Pediram para ele escrever um texto para defender o departamento de Vincennes. Miller pediu. Para defender o departamento. E aí, esse modo de Lacan defender e dizer que é impossível ensinar para defender um departamento universitário, não? Só Lacan. Então, o que ele vai dizer, esse grão de areia que vira montanha? A psicanálise é o único dos 4 discursos que exclui a dominação. Ou, dito de outro modo, excluir a dominação, dito de outro modo, é nada
nada ele ensina. A psicanálise nada ensina. Ele não tem nada de universal, por isso mesmo não é matéria de ensino. Como fazer para ensinar o que não se ensina? Lacan diz aí nesse texto que foi por aí que Freud caminhou, que considerou que nada é apenas sonho e que todo mundo, se tal expressão pode ser lida, ou seja, Lacan relativiza o todo mundo. Será que podemos dizer todo mundo? Relativiza, segundo Miller, ¿no? Lacan relativiza, todo el mundo es loco, o sea, delirante. Nada se ensina, falta demostrar esto que ele está dizendo. Para isso, nenhum objeto é bom. Ele se apresenta sempre mal, ou seja, é preciso corrigir o objeto. Sempre se apresenta mal. As matemáticas servem para isto, para corrigir o objeto. Lacan dizendo, não? É um fato que as matemáticas corrigem e o que elas corrigem é o objeto mesmo. Daí minha redução da psicanálise à teoria dos conjuntos. E a teoria dos conjuntos é o eixo dessa aula 15. Não te mandei a imagem do diagrama de Venn, mas de repente são dois círculos. Esse, Dos desenhos, Maria Massa. Esse é o emblema desta aula, digamos assim, certo? No final do seminário, na página 308, Miller vai dizer que essa frase, todo mundo é louco, poderia se colocar na, não sei como chama, no frontão do prédio, assim, na platibanda. Chama platibanda para os arquitetos. Na fachada acima da porta, colocar todo mundo é louco. Ele começa com outras legendas que se anotaram em fachadas. Por exemplo, Platão, na Academia Platônica, não entre aqui quem não saiba geometria. Dante, para entrar nos círculos infernais de Dante, deixem toda a esperança. Lasciare, não? Deixem toda a esperança antes de entrar. Freud, vou mover as forças de baixo, se não consigo, vou mover as forças infernais, lembram das águas do Aqueronte, se não consigo mexer as forças superiores, vou mover as de baixo. Então, nessa linha, Miller propõe escrever na fachada do Colégio de Analistas, assim o chama, todo mundo é louco. Por quê? Ele tenta se explicar ao longo do seminário por quê fez de um grão de areia uma montanha. Permitia corrigir, olhem que interessante, o que tem de rígido o termo psicótico. Aliviava um pouco o termo psicótico, trocar psicótico, louco por psicótico. Talvez seja exagerado, ele diz, ter feito desse grão de areia uma montanha, mas é a linha que eu segui. Isto em 2008. E esse é o tema do próximo encontro 2024. Seguiu mesmo erguendo essa montanha, não? Fala isso em 2008 e em 2022 é o título da conferência que ele dá para preparar o congresso, como Luiz Felipe disse. Então, não vamos a poder ler o Todo Mundo é Louco 2007 e 2008 sem ser a partir da conferência de 2022, onde ele lança o próximo congresso. Essa leitura retroactiva acho que vai ser muito bacana. Miller conta que foi acusado de trair o lacanismo quando, em 2008, ousou, não é fácil, ousou, tem que ousar para dizer,
a fronteira infranqueável entre neuroses e psicose. Que foi assim, ele disse, infranqueável durante anos, e foi o ABC da clínica psicanalítica. Jam ousou introduzir uma continuidade entre a neurose e a psicose. Página 310. Soube ler a continuidade em Lacan. Lacan fez operações semelhantes a esta, não? Que Miller, em algum sentido, deixa muito claro que depende da nossa leitura. Ele fala, por exemplo, que tinha colegas, professoras do departamento, formadas com ele, acompanhando o mesmo percurso que ele, que não conseguiam ler em Lacan a continuidade entre a neurose e a psicose. O que ele conseguia ler, outro não conseguia ler. E aí ele era acusado de trair o lacanismo, que mantinha essa fronteira inquebrantável. Lacan fez isso com o Édipo e a sexualidade. O exemplo que Miller dá é sobre isso. Uma colega disse, se Miller pretende ir mais além do Édipo, aqui que eu caio fora. Em relação à sexualidade, não ir mais além do Édipo. A metáfora paterna na psicose, a mesma coisa. Colocar em questão o núcleo de psicose, deve ter estudado isso. A continuidade, por exemplo, entre o saber e o delírio. O delírio se escreve S1, S2, certo? Então, os guardiões da realidade, aqui tem o olho da vigilância, uma das aulas que é muito interessante. Pero a ideia é que os guardiões da realidade comum traçavam fronteiras intransponíveis entre o normal e o patológico, a mais clássica que conhecemos. Como se chama o livro de Canguilhem, que Lacan estudava, não? O epistemólogo, filósofo Canguilhem. Para a psicanálise, a continuidade. Também a continuidade entre o sonho e a loucura, como há entre o normal e o patológico. Miller, na conferência de 2024, que prepara, perdão, de 2022, que prepara o próximo congresso, diz: é o próprio da psicanálise pôr esses fenômenos em continuidade, sonho e loucura. Enquanto que corresponde aos guardiões da realidade comum discriminá-los e traçar uma linha infranqueável entre o normal e o patológico. Vocês estão vendo que volta o argumento de 2008 na conferência de 2022. O artigo imperdível que citou Débora, de Miquel Bassols. Bassols abordou esse tema em especial antes de 2008, 2004. Dizendo que a redução do fenômeno da loucura a uma causalidade bioquímica ou genética exclui, de fato, toda a suposição de um sujeito à loucura, para reduzi-la a um estado patológico do organismo. Faz assim dela um sintoma absolutamente estranho ao estado supostamente normal. Mas, sobretudo, exclui toda a suposição de um sujeito, de um sentido, a irrupção da loucura na existência. Desde a perspectiva da psicanálise, os limites entre a loucura e a cordura são, pois, nada definidos, nem definitivos. Não são uma questão meramente diagnóstica ou uma questão taxonômica de classificação, de se estamos de acordo com um DSM ou com o outro. São éticas. As diferenças, continuidades ou descontinuidades, são do campo da ética. O que acontece hoje em dia, isso que vamos a ter que estudar, imagino que ano que vem vamos a estudar isso, certas coisas que não estavam presentes como estão agora em 2008, tipo uma reivindicação igualitária que faz vacilar, o nome do pai já sabemos que faz tempo, pero faz vacilar o que antigamente consideramos critérios para distinguir quadros clínicos. Não há mais patologias, há estilos de vida, por exemplo, é algo que Miller vai dizer, que tem a ver com esta apelação da igualdade, todos iguais, não? A substituição dos princípios jurídicos por clínicos
Mas esto, en lugar de causar un fortalecimiento da clínica, a faz desaparecer. Porque se pasa a ver só estilos de vida, cada cual con seu gozo, resolvendo sua vida en función do gozo de cada um. Si o clínico substituye o jurídico, esta despatologização generalizada que Miller va a abordar na conferência de 2022. O antigo critério se sustentava na lei. E esse critério se substitui agora pela avaliação, ou evaluação, nunca sei, que se sustenta na norma. O normal não é um conceito neutro, tem pretensões de poder e de coerção. Determina a subjetividade moderna, que é uma civilização da norma. Podemos nos rebelar contra a lei, pero é muito mais difícil rebelar-se contra a ditadura da norma. Por exemplo, não comam glúten, ou não aumentem o consumo de carboidratos, porque o colesterol vai para o espaço. A força dessas normas, bom, pelo menos para os velhos, é absolutamente inegável, não? Que nos submetemos a isso, não comemos açúcar para não ficar diabéticos, etc. Então, esta normalização, este império, esta ditadura da norma, exclui a diferença entre os sujeitos e não contempla a singularidade dos seus sintomas. Aplasta a diferença sob a ditadura implacável do normal. Então, se temos normal versus loucura, não deve. Miller já havia usado esta frase outra vez também, e que foi inesquecível. Fátima deve lembrar desse parágrafo, nesta Operação Montanha, não? Já tinha usado a frase na apresentação do 9º Congresso Mundial, em 2014, um congresso em Paris, que chamava A Desordem no Real no século XXI. E dizia assim: o rebaixamento do nome do pai na clínica introduz uma perspectiva inédita que Lacan expressa dizendo: todo mundo é louco, isto é, delirante. Não é uma zombaria, Lacan diz. Não, perdão, Miller diz. Não é uma zombaria. Traduz a extensão da categoria da loucura para todos os falantes que sofrem da mesma carência de saber respeito à sexualidade. Não há saber sobre o sexo, isso nos faz a todos loucos. Esse aforismo é o que repartem as chamadas estruturas clínicas, neurosis, psicosis e perversão. E certamente faz tremer, abala a diferença entre neurosis e psicosis, que até agora era a base do diagnóstico psicanalítico. Tema inesgotável dos ensinos. Isto é o que diz Miller, preparando o Congresso de 2014. Então, além de abandonar o velho jam, levantar essa montanha com grãos de areia, Miller se propõe também repensar o cogito dele, o próprio cogito. Repensar meu penso. Penso, logo existo, cogito cartesiano. Miller quer repensá-lo. Conta que foi, na última viagem que ele foi a Buenos Aires, fazia 7 anos que ele não ia. E antes ia 5 vezes por ano. Muito. Em 1992 ele fundou a EOL, que é a Escola da Argentina, e a MP, no mesmo ano, as duas juntas. Tinha fortes apegos com a cidade, que ele chama uma espécie de capital da psicanálise, Buenos Aires. Pero se armou nessa viagem algo que o marcou muito, porque ele contou com a escuta, com a atenção, com a confiança do que até esse momento, que de Miller montar a EOL, era um monte de grupos diferentes, com caciques diferentes, que não se davam necessariamente muito bem, e que se juntaram, aceitaram confluir no mesmo conjunto e obedecer às mesmas regras. A partir de 2001, Miller diz que abandona as viagens de missionário. Não vem mais nem para Buenos Aires,
nem para a América Latina em geral. Passa muitos anos sem ir. Mas o que acontece quando ele passa todo esse tempo sem ir? Ele se dá conta, para surpresa dele, de que na ausência, em realidade, ele estava presente na América Latina. E mais ainda, que a ausência física só tinha incrementado a ausência simbólica. Miller confessa que sentia estar muito mais presente em Buenos Aires do que em Paris, onde mora. Sentiu que seu código deveria se indexar sobre a função de lugar. Então, o penso, relacioná-lo com o lugar. Lacan introduziu a função de lugar no cogito. Cogito ou cogito? Cogito. De fato, Lacan jogou várias vezes com esse cogito. Jogou quer dizer, Miller diz, jogou quer dizer, modificou o cogito de Descartes. A primeira vez na instância da letra, depois transformou o cogito ergo sum em ubi cogito ibi sum, que significa onde penso, aí existo. Se trata de uma redução do código a uma realidade hic et nunc, aqui e agora. Aqui onde eu estou e penso, eu existo. Para Michel Foucault também o espaço indexa o código. Quer dizer que se eu estou na Ágora grega, se eu moro no Alphaville ou moro nos Alagados, o que eu penso tem a ver com o lugar onde eu estou. Não consigo separar o que eu penso do lugar onde eu estou. É uma espécie de teoria, não sei, trago essa questão, tem muita gente que sabe desse assunto, eu não sei nada, sou de ouvido. Parece uma espécie de teoria do lugar de fala, que poderia surgir daí. E é interessante para um estrangeiro este exercício, se eu penso onde eu estou, ou não. Ou pode ser onde está a minha barriga, que está em outro lugar que aqui. Então, é interessante. Miller já trabalhou isso, por isso trouxe este seminário. Ele trabalhou isso neste seminário dele, bem anterior, do 84, que chama 1, 2, 3, 4. Que para quem quer estudar a estrutura quadripartita, discursos, o que for, é fantástico. Ele já trabalhou isso. As pessoas que estão interessadas em estudar cidade, seria muito bom isto, não? Esta indexação do código do cogito com o lugar. Lacan depois modificou o cogito novamente, e isto que está tratado nesta aula 15. Conforme o que a experiência freudiana exige, separa o cogito do ser, o cogito e o sum, o pensamento e o ser, e o transforma, em lugar de penso, logo existo, em ou penso ou existo. Lo transformou numa alternativa, uma coisa ou a outra. Aí onde eu penso, não sou. Aí onde eu sou, não consigo me pensar. Então, por exemplo, na minha volição consciente, na minha intenção, eu não sou. Que é fundamental para uma análise, isto, de distinguir o pensamento e o ser. E o que eu penso não determina o que eu sou. O lugar, sim. Ou bem uma coisa ou bem a outra. Como vários, chama vel, esse vel alternativo, não? Na lógica. Não veu, sino vel, V-E-L. Como, por exemplo, a loucura ou a debilidade mental que trabalhamos no último encontro. E o que Miller vai dizer? Que quando há uma conjunção, quando que por algum momento o penso e o ser coincidem, ou seja, quando a intersecção destes dois círculos de Euler, e quando intersectam essa fatia aqui que Luiz Felipe deixou listrada, pode acontecer. É um momento clínico, ele diz. Mas se dura, é patológico.
Se esse momento dura, se eu acordo e continuo sendo o que eu penso que eu sou, tá mal. Né? Então, é isso que ele diz. Ser e existir são coisas diferentes, por outro lado, não? Porque a relação sexual não existe, decimos nós. A mulher não existe, pero não podemos dizer que não é. ¿No? Por exemplo, a relação sexual não existe, mas isso aqui é um coito. Então, o ser e o existir são coisas diferentes. Então, não se trata agora do onde, no velo alternativo, e sim destas intermitências recíprocas, assim o chama Miller, intermitências recíprocas do pensamento e do ser. Por exemplo, um sonho, conforme a Freud, penso sem poder formular que eu estou aí. Não posso, como no cogito cartesiano, no sonho, dizer que eu penso e que, además disso, estou aí. Então, a vantagem dos círculos de Euler e deste diagrama de Venn, que depois se monta, é que temos separado, coisa que Descartes não separava, um espaço de um pensamento sem ser e um espaço de um ser sem pensamento. Não. Esse pensamento aqui da esquerda, sem ser, e o ser sem pensamento. Miller diz que Lacan assim libera dois espaços complementares. Não? Assim estrutura a lógica do fantasma e a doutrina do fim do passe na proposição. Diz que es impresionante como esto es algo simple para decir que con esto estructura a doutrina do final do análisis do passe e estructura a lógica do fantasma, onde penso aí só, ou seja, na intersecção dos dois conjuntos, é uma redução, um limite que acontece episodicamente, como eu disse antes, um momento clínico, mas que sim se prolonga é patológico. O que Miller descobriu, então, uma vez que ele traz esta questão, não? Da disjunção entre o ser e o pensamento? Que o fato dele descobrir que em Buenos Aires ele estava no pensamento do outro, que talvez ele poderia ser um sonho de Buenos Aires, e ele diz, para nada sou um sonho em Paris, pero posso ser um sonho de Buenos Aires, como se ele conseguisse estar no pensamento do outro mais que no dele. Porque no dele seria patológico se ele fica muito tempo. Pero que no pensamento de Buenos Aires. Y por otro lado, dice, es mucho mejor cuando eu não estou, porque não me entero de nada. Então, se tem brigas o que acontece em Buenos Aires, ele está no pensamento do outro, pero ele não recebe os efeitos, se livra dos bafafás. Então, ele faz isto para dizer algo que também achei importante, assim, epistemicamente, não? De que a gente pode escolher qualquer fórmula em Lacan e acompanhá-la e ver o que isso produz. Mas a gente pode escolher a fórmula errada no próprio Lacan. E uma fórmula que depois não vai dar em muita coisa. E perder o tempo, porque essa fórmula não se prolongou. Então, ele fala disso, não? De escolher a fórmula certa. E eu acho que isto é para dizer que todo mundo é louco, é uma fórmula certa, que levou vários momentos e vai levar-nos daqui a pouco, não? E então, o que ele fez? Ele se orientou por uma fórmula, uma das fórmulas de Lacan, que obsessionava Lacan, que era uma paixão de Lacan. Paixão no sentido patos, do que Lacan sofria. E qual era essa fórmula que obsessionava Lacan? E que Miller se obsessiona com a obsessão de Lacan. Essa exclusão do sentido. Miller explica que se trata da paixão de Lacan, a exclusão do sentido, porque o afetava, porque afetava Lacan, essa exclusão.
não porque ele fosse o argonauta do ininteligível, não porque Lacan tivesse gozo em não ser entendido. Então, vai tomar Joyce, do artigo dos outros escritos, Joyce, o sintoma, que é uma reescrita de uma conferência que Lacan deu na Sorbonne, em 1976. Va a pegar a exclusión do sentido de ese texto, va a extrair esa fórmula y con eso va a pretender construir un gozo opaco do sintoma. Pero esto es toda una política que nós llamamos política do sintoma. Entonces, no es que voy a estudiar o que más interesante es o que está bien falado en los corredores, sino o que me obsesiona, o que obsesiona a alguien que eu amo, alguém que eu leio. Então, vamos estudando pelas obsessões, pelos afetos, pelas paixões, pelo que nos toca, e não algo curricular, que temos que estudar isso, aquilo, outro. Não? Então, o sentido ausente, absence, quando você diz absence, que é absência, jouissance, son dos bits que Lacan usa y que Miller va a tomar como a fórmula, que es curioso que nace una orientación de un chiste, de un vits, que si você dice absence, ausencia de sentido, en francés, cria ese neologismo, você escuta ausencia, o sin sentido. Y si você escuta jouissance, y o escreve errado, en lugar de escribir jouissance, escreve jouissance bem, J-U-I-S-S, A-N-C. Tá. Jouissance se escreve assim. Lacan brinca de escreverlo como acima. Jouissance, que se discute igual, se lee igual. Ese es su chiste. Gozo sentido. Es a matemática que melhor transmite para nós a exclusão do sentido. Qualquer fórmula, função matemática, não faz o menor sentido. A gente encara uma demonstração e vai indo, mas sentido o negócio não faz. Se verifica, não? Então, esse vector que Lacan vai tomar da matemática, da exclusão do sentido, que nos leva ao gozo opaco do sintoma. E Miller encontra aí uma ruptura fundamental. Por quê? 1973, televisão. Lacan fala de que jouissance, o gozo, há um gozo sentido que se escuta em televisão, 73. Aqui estamos 3 anos depois e Lacan está derrocando o gozo sentido. Está separando o sentido do gozo que juntou no chiste. Com Joyce vai separar o gozo do sentido. Miller chama isto uma ruptura fundamental, mas algumas páginas depois ele diz algo que a gente repete, que em Lacan não parece haver rupturas fundamentais, parece haver deformações. Certo? Então, Miller relativiza isto de que se llama ruptura fundamental. Bom, eu já estou me cansando, imagino que vocês também. Me falta uma página, pero vamos a deixá-la para lá. Eu sou lenta, porque tenho 6 páginas só. Eu paro, porque Fátima está cansada. Não, ela é minha maior autoridade, claro. Eu mesma me canso. Mas, Marcela, você chegou num ponto que decisivo assim, na aula, que é quando ele se pergunta, e é uma pergunta que é uma pergunta da psicanálise. Isso está na página 284.
285, quando ele diz assim, como Marcela estava falando essa diferença, né, entre o gozo excluído do sentido, mas há também um gozo do sentido, é um gozo no próprio ato de falar. E a pergunta dele, que é a pergunta central da psicanálise, o gozo é gozo sentido ou está excluído do sentido? E eu acho que é uma pergunta que fica ainda mais assim relevante quando a gente lembra que o modo de tratar o sem sentido do gozo é através de uma certa passagem pelo sentido, porque para chegar, digamos, a uma certa redução do sentido à pura contingência, enfim, das marcas de gozo, aqui falar bastante, aqui ficcionalizar bastante, aqui delirar bastante, vamos dizer assim. Então, eu acho que, no fundo, a aula se centra num problema crucial da psicanálise, é um problema da nossa prática. Porque quem de nós, assim, conduzindo algum tratamento, não já se perguntou se naquele caso específico, naquele momento específico do caso, não há que passar por uma certa construção de sentido para que alguma coisa ali se dialetize, para que algum tipo de pergunta que não havia sido feita possa aparecer. Ou seja, não é um problema com uma resposta fácil, né? Então, por isso que eu achei, uma das coisas assim que eu achei mais bacanas assim dessa aula foi exatamente essa deformação, que é a deformação, né, dos significantes, mas entre a ausência de sentido e o sentido gozado. Tem algo da satisfação que é tratada numa análise que transita entre certas formações delirantes que nos trazem até onde a gente chega e um certo deslocamento dessas formações delirantes que, enfim, vão resultando no modo como a gente vai se virando com o grão de loucura que a gente é portador, vamos dizer assim, ao longo da... E o semblante que trouxe Débora, não? O instrumental do... que é o que, já começando um pouco a conversar, que eu acho que valeria a pena não deixar passar essa passagem que está na aula, que é uma citação, não deixar passar, né? Que é uma citação que Miller faz a Lacan, no Joyce Sintoma, é uma frase de Lacan, ele diz assim, o gozo opaco, por excluir o sentido, é, na análise, desvalorizado, porque o analista recorre ao sentido para resolvê-lo. Você vê, é aquilo que eu estava falando antes nas palavras de Lacan. E ele vai esmiuçando essa frase, é muito interessante, para dizer que ele se pergunta, mas por que desvalorizar o gozo sentido, o gozo opaco, se justamente é disso que se trata ao fim de uma análise? E ele vai, no fundo, concluir, né, Marcelo, que esse desvalorizar não tem a ver com a desvalorização, como se fosse uma perda de importância, mas que isso que vai se fazer com essa opacidade dessa satisfação não passa pelas palavras, naquilo que pode ser dito, mas passa por uma pragmática, por um certo saber fazer. E esse foi o ponto que mais me interrogou, Marcela e Débora, e todos, né? Nessa relação com o tema do Todo Mundo é Louco, porque ele vai dizer isso mesmo, ele diz com todas as palavras aqui. Este aspecto é o mais valorizado quando Lacan indica que o analista só pode efetuar esta operação de forçamento do gozo opaco à condição de se deixar enganar pelo pai. Ou seja, a condição de fazer essa espécie de um certo esvaziamento do gozo através do sentido é por um certo modo de uso do pai, esse deixar-se enganar do pai, que é o que me interrogou, seja no uso dos semblantes, seja nesse saber fazer um certo modo, né, enfim, o se fazer de tolo, é exatamente essa expressão. Crer. Exatamente. Em qualquer ficção que nos contem, porque a gente não sai a verificar nada. Pero é interessante, igual que ele conclua, que Lacan vai da megalomania do simbólico ao pessimismo.
Uhum. ¿no? Todo o desenvolvimento dessa última parte da aula é passar pela instância da letra, o sintoma como metáfora freudiano, a inclusão do sintoma na série das formações do inconsciente que Lacan faz, que Freud não incluía diretamente o sintoma como formação do inconsciente. Lacan não inclui. Para quê? Para mostrar que se trata de uma cifra que a análise descifraria. O opaco jogaríamos luz e viraria iluminado, certo? Isso quando Lacan, segundo Miller, era uma megalomania do simbólico. A ideia de que o significante conseguiria reducir a coisa, matar a coisa. E agora está dizendo, não, temos que nos manter a distância da coisa. A distância da coisa. Já em lugar dessa megalomania, fala pessimismo. Quando Freud encontra pulsão de morte, reação terapêutica negativa, impossibilidade de levar a análise até o fim, análise finita ou infinita, não? Aí não consigo ir além do rochedo. Esse pessimismo freudiano que o leva a teorizar a reação terapêutica negativa e a pulsão de morte, leva Lacan a um pessimismo também. Como que os dois se entusiasmaram, em momentos diferentes, de modos diferentes. E os dois acabaram na pulsão, que não tem cabeça, que não se domestica, que não se governa, que não se reduz, não? Então, me parece que o que vamos a ter que estudar é o que significa bem de perto. Ele diz, não? A distância da coisa, falarmos do que acontece na análise, sem ênfases, sem mentiras e sem gabação. Sem gabar-se dos efeitos terapêuticos e as coisas que a gente escuta em geral. É isso, mas sabe que eu acho que vale a pena ler a frase toda, que é como ele termina essa aula. Ele diz assim: há que conservar suas distâncias com a coisa mesma, para ter a oportunidade de poder, por fim, captá-la mais de perto e falar do que ocorre na análise, sem ênfase, sem mentira, nem fanfarronada, nem tampouco interrupção. Então, é um pouco... Eu acho que ele, com isso, dá uma certa orientação de como a gente pode se aproximar dessas fórmulas, desses slogans, sem acreditar demais, mas também sem fazendo algum certo uso disso. Que eu acho que é avisado assim, de como a gente pode pensar, o todo mundo é louco. Né? Não para fazer uma clínica do todo mundo é louco. E nem tampouco para despatologizar tudo como se fosse disso que se trata. Não é um diagnóstico essa frase. Né? É como muitas vezes Milley opera no ensino dele. São formas de pensar coisas, são hipóteses para pensar coisas. E por isso que eu acho que vale a pena retomar. Você deu muita ênfase, Marcelo, na sua fala, quando você falava, né, da distinção entre sou e penso, para poder lembrar que a significação de qualquer frase depende do lugar de que se diz e do lugar quando eu digo. E essa frase, o todo mundo é louco, é importante a gente situar, e você situa isso na sua fala. Onde é o lugar? O lugar é Universidade de Vicence, sendo chacoalhada, porque me leva a dizer, a universidade está sempre sendo chacoalhada, sobretudo o departamento de psicanálise, não só por razões circunstanciais, políticas, mas porque o próprio discurso universitário é chacoalhado pelo discurso analítico. E quando Miller pede a Lacan para escrever algo para defender o departamento de psicanálise, Lacan escreve o tal do Todo Mundo é Louco, ele faz bastante ênfase de lembrar que é uma forma de poder falar do ensino, de que se tem alguma coisa que essa frase, nesse contexto que se situa, quer dizer, que é o que é louco é a ideia de que eu posso ensinar, de que a única condição de eu ensinar algo é a partir de uma certa delírio, é a partir de uma certa, enfim, formação delirante. Isso para pensar um pouco, eu acho que o próprio Miller, para pensar Lacan, para pensar a gente de alguma forma. E eu acho que é pensar esse delírio, gente, não como uma forma assim, fortuita,
Sabe o que me ocorre quando a gente fala sobre isso? Aquela ideia velha do Lacan, de que é preciso que cada analista invente algo da própria análise, da própria psicanálise, coloque algo de si, que é um pouco do que você fala, né, Marcelo, da paixão. Vamos dizer, a enunciação de cada um de nós aqui é tomada não pelas coisas que a gente pensa, eu acho bonito, inteligente, mas é tomada pelas nossas paixões, né, por algo do gozo aí opaco, mas que determina um pouco da nossa cadeia, né? Então, enfim, acho que são muitas ideias assim interessantes para a gente ter muito trabalho aí pela frente, né? Mas, enfim, queria também colher um pouco do que ressoou em Newton você. estava querendo falar, Luiz. Newton tinha Certo. levantado a mão. Sim, o que eu havia Eu não levantado estou a mão. vendo, gente, quem é que está com a mão levantada. Aqui presencialmente, alguém gostaria de falar? Célia, Analícia? Achei muito interessante, Marcela, porque eu acho que essa aula dialoga muito com o seminário 16. Não é? Tudo demais. E eu estou lembrando isso bastante. Fazer, Luiz. Não consegui Porque- chegar no A, pero leia nas últimas 2 páginas, 3 Muito. da aula. Né? Vocês vão ver como ele diz que nesse otimismo simbólico, Lacan tropeça com o objeto. Tropeça. E aí o negócio... Não há liberdade de pensamento, eu não posso saber onde eu estou. Então, ele vai realmente Não há se aproximar. do sexo, ele trabalha também no Seminário 16. É. Sabe? Analícia, gostaria de... A gente não ia dar conta se a gente não fosse encontrar era impossível dar logo. Tem um outro ponto aqui do seminário 16 que me lembrou, quando você falava, Marcela, dessa diferença de ser e existir, é quando ele tem uma lição que diz eu sou aquilo que eu é. Ele está falando do ser, né? Agora, uma coisa que eu queria também conversar com você é que essa continuidade entre neurose e psicose trouxe como uma subversão, uma certa subversão de Millet. Mas eu penso que tem alguma coisa de Lacan que talvez faça com que Millet diga isso. Eu sempre imaginei que era alguma coisa mais do último Lacan, então eu queria tirar essa dúvida. Não, é de Lacan, Outra. né? É de Lacan. Miller diz que tem que poder ler o que Lacan diz, que outra pessoa ao lado não lê essa ruptura que ele lê. Pero que podemos cavar y encontramos a ruptura en Lacan. No seminario de angustia, por ejemplo, me parece. No sé, cada cual va a encontrar la ruptura en un lugar diferente, pero que está. A ruptura com a fronteira, não? A continuidade. E essa é a ideia, Marcela. O objeto sempre se apresenta mal. É preciso corrigir. Eu fiquei intrigada. Corrigir o objeto. Maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Primeiro que ele diga, vou reduzir a análise da teoria dos conjuntos. Me parece fantástico, porque você pensa muita coisa com estes círculos de Euler. Muita. Todas as escolhas, escolha forçada, bolsa da vida, muita coisa, não? O simbólico e o real. Sim. Só alguém que nos acompanha online gostaria de fazer alguma questão ou intervenção? Newton, por favor. Eu queria tomar algo que você trouxe, Luiz, sobre que desvalorizar o gozo não significa depreciar, senão extrair um valor. Eu penso que seja exatamente extrair o valor de vazio, o valor do oco. E aí, eu queria linkar isso que eu entendo como sendo emprestar um valor ao vazio, com o que Marcela trouxe sobre as intermitências recíprocas. Essas intermitências recíprocas, que é o momento onde se identifica na captura do ser e do pensamento, um momento que é fugaz e, se for duradouro, é bastante sofrido. Eu penso que nessa intermitência recíproca, que é a incidência do tempo, há um oco nesse recíproco. E esse oco no recíproco é exatamente a incidência do tempo numa análise que permite que essa intermitência seja experimentada como um acontecimento de corpo, como uma intermitência corporal
raspada nesses 2 ciclos que são capturados, raspada do sentido de captura que daí se possa extrair, que é o que justamente se esvazia. Então, na lógica temporal, se o instante de ver, onde se captura o ser e o pensamento como estando ali coesos, a esse instante de ver é preciso que algo se escave e aí sim se empresta um valor de vazio ao gozo opaco. Era isso que eu queria trazer. Obrigado, Newton. Vocês sabem que uma referência assim que não aparece, Milé não fala, né? E não falamos assim também, mas que a mim sempre me voltava, Marcela, quando eu estava relendo essa aula, que é a conferência de Freud, das conferências introdutórias, o sentido dos sintomas. Porque é sempre bom a gente lembrar o que Freud diz ali sobre os sintomas. Que o sentido dos sintomas que Freud está falando não é uma significação, não é um significado dos sintomas. O sentido dos sintomas, Freud vai remeter sempre às primeiras experiências de satisfações que nunca podem ser lembradas, rememoradas diretamente e que só podem ser reacessadas via condensação, deslocamento do sintoma e entremeada pela fantasia. É sempre esse modelo freudiano de que aquilo que sustenta o sintoma não tem sentido. E esse é o sentido do sintoma no valor do Freud. Daí o abscanso, joaçância. Isso não é fortuito do lacanismo, só de Lacan. Isso tem história na psicanálise, né? Então, assim, eu acho que é bom lembrar que sempre onde a gente se topa com alguma renovação da leitura de Lacan, né, retomada por Millet, temos ali alguma coisa que Freud, de alguma forma, já passeou e que eram as pegadas que eles perseguiam também, né? Miller se invoca com a palavra resolução. O analista resolve. Ele diz resolução aparece na instância da letra, resolução aparece na proposição do passe. E resolução aparecia em Freud. O capítulo censurado da história do sujeito que podíamos preencher, porque a história dá sentido, Miller fala isso também aí. O significante da transferência, o significante qualquer, uma significação. Quando escreve o sintoma no grafo, no lado do significado do outro, como resposta, Miller diz, Lacan está aí trabalhando com a hipótese do sentido e do sintoma, e é depois que vai romper. Pero es como que había un optimismo, tanto de Freud como de Lacan, de resolver pela via do sentido. Aquí estamos como lidar com a pragmática após descobrir que a palavra resolução não é a melhor, não? Mas alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Por favor. Você vai aqui, Graça, pelo amor de Deus. Agradeço as contribuições de Débora e de Marcela, que foram realmente muito boas, mas eu queria fazer uma pergunta a Marcela. Quer dizer, me chamou muita atenção a sua frase, é preciso corrigir o objeto. E eu imaginei, esse objeto aí teria a ver com o objeto A e seria uma forma de revalorização da travessia da fantasia, de revalorização dessa construção e atravessamento da fantasia? Será que tem algo a ver? Eu acho que não, Mário, porque me parece que ele não está falando do objeto analítico. Não, né? Ele está falando do objeto matemático. Está dizendo que na matemática o objeto sempre se apresenta mal e que a matemática serve para corrigir essa apresentação. Eu não entendo muito disso, porque teria que saber mais matemática. Mas eu me lembro que algumas demonstrações matemáticas, não sei, me lembro do meu professor de matemática dizendo que só aprendemos no erro, só aprendemos pelo erro, só aprendemos quando sobra um resto que não sei onde enfiar. Me lembro que ele tinha um discurso muito afim do resto, do que sobra. De isto hay que resolverlo.
¿Cómo resolvemos esto de esta ecuación? Aquí tem un problema. Eu entendi que Lacan fala do objeto matemático. Dice, si eu consigo excluir, resolver é uma coisa. Se eu não excluo o sentido, resolver é outra. Resolvo pelo sentido ou resolvo com a exclusão do sentido? Eu acho que temos esse desafio para encarar. Mas é muito lindo o percurso que ele faz, que Miller faz aí, para mostrar como Lacan e Freud se apegaram à resolução via sentido e os dois encontraram, não foi Miller que encontrou o ponto de basta disso, um fracasso, foram eles mesmos, cada qual em seu momento, de uma maneira diferente, não? Ok, boa noite. Pessoal, queria agradecer Débora, Marcela, pelas contribuições dessa noite, a todos que nos acompanharam. Boa noite. Na semana que vem a gente segue, a gente volta ao seminário 16, com a Analícia. E a gente vai ter a continuidade da aula 16, né, que segue essa aula 15 do, do curso do Milé, no dia 14 de junho. Depois do dia 14, vamos ter um pequeno recesso e voltamos